Olá, meus queridos amigos e amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E o tema de hoje é a aliança da ciência com a religião. Tanto a ciência, as leis espirituais e a ciência que explica as leis materiais são complementos da lei de Deus. Então, nós temos a química, a tabela periódica, que explica a ciência também de uma forma materialista. A ciência da vida material, como é a vida material. E a física, que também explica uma outra parte. Por exemplo, a lei da gravidade. Newton viu a maçã cair, estudou e descobriu a lei da gravidade. E pôde explicar. E assim descobrimos também como gera a eletricidade. Então a ciência vai explicando os fenômenos da vida natural, da vida material. E a religião vai para um lado espiritual. Por exemplo, a ciência contesta a existência de Deus. Então, a ciência diz que o universo foi criado a partir do Big Bang, que é uma bola de fogo que explodiu e se formou todo o universo. Com toda essa harmonia, tudo funciona com uma inteligência de uma explosão. A outra teoria é que existiam várias bolas de fogo que explodiram e cada uma formou uma parte. A religião diz que o Criador de tudo foi Deus. Deus criou as leis e as leis foram se modificando e foi criando o universo. E continua até hoje e vai continuar para sempre. Deus continua criando. A ciência não aceita. Então as duas partes entraram em conflito, uma negando a outra. E o que a ciência fala, a religião não aceita. Então, acontece, por exemplo, Jesus, ele fez as curas, só que a religião entendeu isso como milagre. Milagres. Milagre é algo que não se explica. Não se explica, apenas se aceita. Dogmas. Então, e a religião também mostrou a nós Jesus como um curandeiro, um milagreiro, e não mostrou a base dos seus ensinamentos. A ciência procura, através da física, explicar alguns fenômenos, como magnetismo, como eletricidade, a química, os átomos, os elétrons, tudo. Eles explicam a formação das coisas através dessas pequenas partículas. Então precisava de um elo que ligasse a religião e a ciência. Então esse elo apareceu em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. O que vem explicar? O que a ciência diz, não nega nada, através da mesma metodologia científica, da observação e experimentação. Então o Espiritismo vem mostrar que não existe milagre, que tudo faz parte da vida natural. Vem mostrar que o que chamam de sobrenatural, a ciência chama, também não é sobrenatural. Há uma explicação lógica para tudo. Tudo é lei de causa e efeito. O que se chamavam de bruxaria, como a gente já falou, feitiçaria, é apenas fenômenos. Fenômenos que o efeito é o quê?
a relação nossa, encarnados com os espíritos desencarnados. Aí a religião diz, mas Moisés proibiu isso. Moisés não proibiu o contato com os espíritos. Moisés proibiu o que se fazia. Se fazia o quê? Querendo usar desse recurso para ganhar dinheiro. Como hoje se tenta usar desse recurso para acertar o número da Mega Sena acumulada, com quem eu vou casar, né? Então se usa. Moisés condenou isso. E hoje, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, também condena essa prática. Essa prática é usada para orientar as pessoas. Que profeta, na época de Jesus, não era para adivinhar futuro, era para orientar. Então, esses fenômenos acontecem, fenômenos físicos, com o objeto mudar de lugar, que diz que é a força da mente, a ciência fala, não é. São envolvimento dos espíritos, que está nas leis físicas mostradas por Kardec através da observação e do experimento, como a ciência faz. Então, o que não é mais maravilhoso, não é sobrenatural, nada que aconteça, tudo está dentro da lei universal, a lei criada por Deus. Então, fez essa ligação, justamente para que a ciência e as religiões se entendam. Então a doutrina faz ligação. E todas as ciências, as disciplinas, estão dentro da doutrina espírita. Ela faz essa ligação, ela mostra que existem os espíritos, que eles estão aí, se manifestando. E através dessas manifestações que eles surgiu a doutrina espírita. Esses fenômenos. Surge a uma lógica. As cirurgias espirituais são feitas. A ciência estuda, se tira parte do corpo, vai examinar em laboratório e é a parte do corpo mesmo. Não tem que contestar. Vai em laboratório, a ciência material explica, olha, é parte do órgão humano mesmo. Não tem nada de errado nisso aqui. Então, isso acontece, esses fenômenos. Então, uniu. O que a religião falou, hoje se é uma verdade. Então, as duas são lei de Deus. Deus não ia fazer nada para destruir depois. Uma é complemento da outra. Agora, elas estão ligadas uma à outra. Estando ligadas, pode caminhar juntas. Elas vão caminhando. O que a religião falou, a ciência está confirmando dia a dia. A ciência não tem mais como negar a existência dos espíritos. Não tem mais como negar a existência da mediunidade, que é essa relação entre o plano invisível e o visível. Então não dá mais para negar. Não tem como negar mais, porque existe prova científica para isso. Ah, mas a pessoa saiu do corpo. Existe o quê? Aquelas pessoas que retornam do corpo e falam que estava na rua tal, vendo um acidente que aconteceu. Vai na polícia e se confirma que realmente existiu aquele acidente. Como que a pessoa relatou se ela estava em coma? Como que ela sabia disso? Então, é uma prova de que existe realmente. Então, os espíritos falam determinadas coisas, as pessoas vão lá e contar, vai verificar e é verdade. Olha, isso aconteceu. E tem pessoas que se lembram das encarnações anteriores. Contam, existem filmes que falam sobre isso, como Minha Vida em Outra Vida, que é casos verídicos. Então, muita coisa acontece e faz essa ligação da ciência com a religião. E vem mostrando que tudo isso é possível. E é permanente, sempre existiu. Então, o que Moisés proibia? Proibia o contato com os espíritos. Por que proibiu? Porque é possível.
Ele proibiu o que era feito, não o contato em si. Se fosse para você fazer o bem, como se faz hoje, uma orientação, como os profetas também eram médiums, então eles davam orientação. Porque naquela época não existia a palavra médium, existia a palavra profeta. Outra época existia a palavra feiticeira, não tinha médium, não era médium a palavra usada. A palavra veio ser usada médium a partir de 1857. Então se falava da existência, de novas existências, de ressurreição. Ressurreição é ressurgir, e não é no mesmo corpo. Ressurgir, o corpo morre e ele ressurge. Assim os judeus entendiam, ressurge no plano espiritual. Por quê? A palavra reencarnação, ela veio surgir a partir de 1857. Então, quando se fala Espírito Santo, que pega lá na Bíblia, no tempo de Jesus, usar a palavra Espírito, é um erro. Por quê? A palavra Espírito passou a existir a partir do 3º século após Cristo. Mais ou menos por aí. Não era usada a palavra Espírito, era usada a palavra demônio. Demônio bom, demônio ruim. Isso está registrado na história. Então, a ciência vem estudando e mostrando que tudo aquilo é verdadeiro. Que os milagres de Jesus existem leis naturais que proporcionam aquele fenômeno. Não tem nada de sobrenatural. É isso que a gente faz essa ligação. Vários fenômenos a ciência até que explica, mas não explica tudo. Os espíritos entram em contato e provocam fenômenos. Interferem. A gente escuta sons que não existem, escuta passos. Então acontece muita coisa. Então, o Espiritismo, ele faz essa ligação e começa a explicar, interpretar dizeres da Bíblia, que antes foi às pressas interpretado e não surgiu o resultado lógico. Então, Jesus já falava tudo. Então, hoje, nós vamos conhecer Jesus e as suas realizações, os seus ensinamentos, a eficácia e a importância, através das afinidades, da lei da atração. Ódio atrai ódio, amor atrai amor, e assim sucessivamente. É esse o aprendizado. E a ciência, tanto na área humana, como na área matemática, área mais material, vai provando as mesmas coisas. Vai mostrando o que o Espiritismo já vem mostrando há muito tempo. Então, essa é a ligação. Quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente vê a ciência, porque a base doutrinária é a lei de Deus, a filosofia e a ciência. A filosofia explica tudo e questiona e vai mostrando o que a ciência nega. Deus existe. Deus é o Criador do universo. Questiona o Big Bang. Como que algo que explode vira algo maravilhoso, como é o universo. Leis que funcionam perfeitamente. Tinha uma explosão? Tem que haver uma inteligência suprema para que tudo isso funcione. E essa inteligência suprema é Deus, a causa primária de todas as coisas. E tudo dele chega e se une através da lei natural e da lei material. As duas se completam. Antes brigavam religião e a ciência. Hoje está sendo unidas por essa doutrina maravilhosa
que tem todas as disciplinas estão nela. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.